Amanhã eu conversava com um paciente sobre o problema do narcisismo, muitas vezes dentro das nossas igrejas, das nossas congregações, mas o narcisismo está espalhado por aí. Está em igrejas, está em empresas, na política, está dentro das relações conjugais. O problema é que às vezes no campo da fé a gente acha que o cristão não adoece, o cristão não tem transtorno, mas eu acho que hoje as pessoas estão mais sabidas, né? As pessoas estão mais atentas. Mas muitas vezes a doença mental ela também está presente no ambiente espiritual religioso. O problema é que às vezes a doença mental ela pode se ocultar de um papel religioso, de um papel de liderança, de um profeta de Deus, ungido de Deus, ou a doença mental ela pode vir qualificada como algo pecaminoso, né? O sujeito é muito orgulhoso, esse sujeito é muito vaidoso. E se nós tivéssemos alguma noção de psicologia, de psicopatologia, nós veríamos que determinadas coisas que nós atribuímos o nome de pecado, além de pecado, nós veríamos que ali há um quadro de uma doença mental. E o narcisista, muitas vezes, ele está nesse lugar, primeiro da doença, mas segundo, como muitas vezes o seu quadro não é uma esquizofrenia, não é um quadro tão impactante do ponto de vista de trazer a ele um sofrimento significativo, ele acaba ocupando esses papéis, ele busca esses lugares mais altos para que ele possa ali exercer a sua função e de alguma maneira reproduzir a sua doença. Vamos lembrar que um quadro de narcisismo tem pelo menos 3 grandes características. Primeiro, o sujeito ele tem um padrão de grandiosidade. Segundo, ele tem uma extrema necessidade de bajulação. E terceiro, são pessoas com pouca capacidade de empatia. E se você pegar muitos líderes, claro, não são todos, são alguns, mas parece que tem uma quantidade boa, muitos desses líderes religiosos, de fato, eles têm um padrão de grandiosidade muito grande, né? Alguns têm extrema necessidade de serem bajulados, eles até ensinam sobre honra, tem que honrar, tem que honrar. E muitos têm pouca capacidade empática. Imagine que o lugar pastoral, o púlpito, é um lugar assim, almejadíssimo por um narcisista, porque dali eu sou imbuído de ser a voz divina para essa congregação. Então repare que lugar grandioso, eu sou o profeta de Deus, Deus falou comigo, né? E segundo lugar, é um local que além de ser a voz divina, ele também vai pedir glórias, ele vai ser aplaudido, nossa, que homem de Deus, que pastor, meu Deus, e tudo isso vai alimentando o ego do narcisista. E o pior é que muitas dessas figuras se tornam pouquíssimo empáticas. Até no sentido de enxotar pessoas. Olha, se você não concorda comigo, vai embora. Se você não está na visão, pega suas coisas, vai embora. E você pensa, meu Deus, eu fui tão amado e de repente esse homem está me mandando embora. Ou aquela falta de empatia no sentido de que o narcisista pensa, eu tenho a verdade e você não tem a verdade. Eu sei o que é melhor para você. Eu não quero saber o que está na sua cabeça, eu não quero saber o que você sente, o que você pensa, eu não quero saber no que você acredita. A verdade é essa, é isso e acabou. Você segue ou não. Exatamente como um pai autoritário muitas vezes faz com o filho, pouco interessado no que está dentro do filho, porque ele acredita que é o detentor da verdade, logo pouco importa o que está na sua cabeça, pouco importa o que está dentro de você. Muitas pessoas têm essas características e elas acabam assumindo posições de liderança e elas acabam gerando muita doença. Muito sofrimento, muito abuso. Agora, por que pessoas buscam lideranças com esse perfil autoengrandecedor, esse perfil autobajulador e esse perfil pouco empático? A questão é que muitas vezes a família de onde essas pessoas vieram as preparou para isso. Essas pessoas que muitas vezes não têm voz na igreja, elas já não tiveram voz em casa. Essas pessoas que aceitam determinados abusos na igreja, muitas vezes elas já foram abusadas em casa. É aquela lógica, eu não tinha voz em casa, aqui eu também não tenho, e tá tudo bem. É um fenômeno semelhante. O sujeito sofre com isso? Sofre, mas ele meio que já está adaptado, ele foi preparado por décadas. Por isso ele acaba se adaptando ao ambiente abusivo. Alguns casos também de pessoas que não tiveram pai, não tiveram mãe em casa, e aí ele vai para uma igreja que o pastor é o pai, o pastor é a mãe. E aí fala, opa, agora vai ter alguém que vai me dirigir e tal. Em alguns aspectos, até a questão da paternidade pode ser algo legal, mas se essa paternidade é exercida por um narcisista, aí o problema fica complexo. Finalmente, eu me lembro de Jesus dizendo aos seus discípulos, vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. Vocês vão ser maiores do que eu. Eu me lembro de João Batista dizendo aos seus seguidores, importa que ele cresça e que eu diminua. O cerne do evangelho é humildade. Mas um narcisista nunca vai dizer, importa que você cresça e eu diminua.
Um narcisista religioso nunca vai dizer: você vai fazer obras maiores do que as minhas. Nunca, nunca, nunca. Porque o narcisismo é da natureza dessa patologia ser o sol, ser o centro, demandar admiração e baixa empatia. Espero que isso te ajude.